Graça e paz. Hoje é 31 de outubro de 2023, uma data de comemoração da Reforma, porque Martinho Lutero, nesta data, em 1517, no Castelo de Wittenberg, afixava suas 95 teses e também iniciava o movimento da Reforma Protestante. Hoje, normalmente, o que mais se torna mais evidente, até por questão das redes sociais e, e não deixa de ser importante também, é muito divulgado, muito falado das 5 solas, né? Dos 5 solas, os 5 somente, né? De Martinho Lutero, que é sola gratia, que é somente a graça, sola fide, somente a fé, sola scriptura, ou somente a palavra, soli deu glória, ou somente a Deus toda glória, e solus Christus, somente Cristo é suficiente para a salvação. Mas eu queria abordar nesse vídeo uma outra parte que retroagindo cerca de um século ou mais na história, para falar de 2 reformadores, que eu acho 2 pré-reformadores. Porque quando Martinho Lutero dá o start na reforma, de fato, em 1517, na verdade a igreja já vinha sofrendo pressões já há no mínimo 2 séculos. Os 2 séculos que antecederam Martinho Lutero foram momentos muito difíceis para a igreja, momentos em que a igreja se envolvia cada vez mais com a política, com os governos, né, com o poder político, e cada vez mais também cobrava bastante impostos, encargos, taxas, e aí foi o período que foi instituída as indulgências e a simonia e tantas outras coisas. Mas eu quero, nesse momento, retornar. Então vamos retornar um pouco aí cerca de 100 a 200 anos, 2 séculos aproximadamente, porque em 1328 nascia na Inglaterra, na região de Yorkshire, John Wycliffe. Esse John Wycliffe foi um dos principais pré-reformadores. Ele foi estudar na Universidade de Oxford e lá ele começou a estudar a Bíblia e começou a confrontar o que estava acontecendo com a igreja naquele período. E ali ele foi desenvolvendo as suas ideias, se tornou professor, era um excelente aluno, se tornou professor naquela universidade e sempre escrevendo, sempre divulgando e pregando a palavra, anunciando a palavra numa ideia de que precisava voltar à palavra, à origem, à Bíblia. E aí, naturalmente que ele sofreu oposição na universidade, mas através do rei Ricardo II, ele foi amparado, né, pelo rei Ricardo II, e ele traduziu a Bíblia na época da Vulgata, né, a Bíblia Vulgata, que era em latim, ele traduziu para o inglês. Então, isso era a ideia dele, de se tornar cada vez mais popular a Bíblia, dar ao povo o direito de estudar a Bíblia, de ler, de entender a palavra de Deus. Dentre tantos outros questionamentos que ele fazia naquele momento. John Wycliffe foi também, criou também, mesmo depois da oposição que ele sofreu dentro da universidade, que ele foi proibido de dar aula lá, foi expulso de lá, mas ele criou alguns grupos que levavam a palavra, pessoas leigas e pessoas que vinham fazer a universidade em Oxford de outros países, de outras regiões, principalmente da região da Boêmia, e que é hoje a República Tcheca. Ele começou a divulgar, a dar a essas pessoas e aos leigos, pessoas menos favorecidas financeiramente, a oportunidade de levar a palavra, de anunciar a palavra, dar a essas pessoas
o conhecimento da palavra de fato. Então, e isso foi muito bom. Foi muito bom, por quê? Porque quando John Wycliffe morre, no dia 31 de dezembro de 1384, os escritos dele, os grupos que ele criou, já estavam disseminados pela Europa Central na época. E aí, depois de um longo tempo, Wycliffe morreu com 55 anos de idade. Depois, em 1369, já na Boêmia, nascia John Hus. Então, nós temos John Wycliffe, que foi um grande reformador, pré-reformador, e depois John Hus, que é da Boêmia, ou República Tcheca hoje, né? Na cidade de Praga. Ele vai para a Universidade de Praga para para estudar, para buscar conhecimento. E John Hus é impactado pelos escritos de Wycliffe, que vieram trazidos por aqueles leigos que ele havia ensinado e dado a missão de levar a palavra. Então, isso fortaleceu o movimento. John Hus bebeu da fonte de John Wycliffe, e ali Hus começou também a impactar o meio em que ele estava vivendo. Hus teve dificuldade para fazer a faculdade, inclusive, fazia serviços extras, ele não tinha muitas posses, muitos bens, não tinha muita condição de fazer, mas com muita dificuldade conseguiu. Ao contrário de Wycliffe, que lá na Inglaterra era de família nobre, até por isso que não teve tanta oposição, por isso que Ricardo II, o rei da Inglaterra, o protegeu, teve mais facilidade para cuidar dele. Mas John Hus, quando ele vem com essa ideia, com esse perfil, aliás. Ele era um camponês, de família camponesa. E John Hus começa a divulgar, a disseminar, a pregar a palavra. E começou a pregar lá na República Tcheca, na Boêmia na época, na cidade de Praga. Começou a pregar na língua daquele povo, não já no latim, né? E isso também começou a ter oposição do Vaticano. Começou a ter dificuldade com o Vaticano. E o Vaticano, naquele período de ministério de John Hus, apertou ainda mais a cobrança de indulgências, a simonia, a cobrança, a venda de indulgências, enfim, começou a apertar. E John Hus começou a se negar a fazer isso. E com isso ele foi sendo perseguido, e teve até um arcebispo que o perseguiu, e ele acabou por um período se exilando por conta própria, foi para uma outra região, uma região do interior, onde lá fez alguns escritos, pregava nas pequenas igrejas que haviam naquela região, mas durante algum tempo depois, ele teve em 1415 foi convidado para ir para o concílio de Constança, na Alemanha. E ele vai para esse concílio, sendo, inclusive, sendo enganado, na verdade. Porque quando ele convida, ele fala, não, lá eu vou ser julgado e condenado, e morto. Mas a autoridade da época, daquela região, da Boêmia, garantiu a ele garantiu ele salvo-conduto. E ele vai, confiando que haveria de ser bem tratado lá no concílio. Porém, chegando lá, com poucos dias, ele é preso numa prisão muito cruel, onde adoeceu, na verdade, também. E aí, em dado momento, ele é chamado para ser julgado. E ele é julgado e condenado, ele é carregado à rua, na cabeça com uma coroa com 3 demônios, e é perseguido, né, pelas ruas de Praga. E naquele momento de perseguição, ele vai até o local onde ele é executado, onde ele é queimado, e naquele momento de execução,
ele morre cantando, louvando ao Senhor, né? E ele fala para o verdugo, para aquele que ateou o fogo, a fogueira, fala ao ouvido daquele homem e ele diz: olha, vocês estão assando um ganso, porque Rus significa ganso naquela língua. Então, estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne que vocês não conseguirão, não será abatido. E 100 anos depois surge Martinho Lutero. Então a profecia de Hus se cumpriu 100 anos depois, de fato. Então isso é uma demonstração de alguém que tinha de fato uma intimidade maravilhosa com Deus e com o Espírito Santo, né? Dois detalhes que eu acho interessantes também de Wycliffe. Wycliffe, depois de 30 anos da sua morte, ele é condenado pela igreja no Concílio de Constança também. Ele é condenado, ele é julgado e condenado depois de morto, 30 anos depois. E aí vão lá e tiram a ossada dele e queimam em praça pública, como demonstração de poder, de força, né? E ele é queimado como herege. Assim como Hus também, quando foi carregado nas ruas de Praga, as pessoas, a multidão o seguia dizendo: eis um herege, eis um herege. E esses homens, então, são os pré-reformadores. Depois vieram também Jerônimo Savonarola, que também foi um grande pré-reformador, e alguns outros. Mas hoje eu queria lembrar desses dois. John Wycliffe, o inglês, né, um pré-reformador que foi fundamental para a escrita, para a valorização da palavra, né, para aquela ideia de democratizar a palavra, de dar ao povo a palavra, o acesso à palavra. E John Hus, que foi muito impactado pelos escritos de Wycliffe e que na sua região, no caso na Boêmia, que hoje é a República Tcheca, na Europa Central, né, foi também impactado, foi impactado pelos escritos de Wycliffe e nos impactou pela sua história, pela sua dedicação. Nessa prisão em que ficou John Hus, lá em Praga, por uma ironia do destino, hoje é um hotel de luxo. Então, isso é coisas que a história acaba, por ironia da história, acontecendo. E é interessante observar esse detalhe. Mas o que eu queria, ao final desse vídeo, a você que vai assistir, talvez hoje, ou daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, eu não sei, quem tiver acesso a esse vídeo, o que eu queria te dizer é o seguinte: que esses dois homens, esses dois pré-reformadores, o que mais me encantou ao estudar sobre eles é que eles nos dão uma mensagem de que o retorno à palavra, a valorização da palavra, a reforma só aconteceu por causa da palavra. Então, hoje, muitas cidades no mundo afora estão comemorando, e é justo, e é digno, e é verdadeiro. Muitos cristãos estão indo às ruas com faixas, com as 5 solas, divulgando, falando, cantando, fazendo louvores, celebrando a reforma. E é digno, justo, verdadeiro e correto. Não está errado. Mas às vezes eu fico assim olhando para esses homens que começaram num período em que nós não vamos entender, porque nós não temos oposição, graças a Deus ainda. Eu não sei até quando, mas da compreensão, da valorização da palavra. E às vezes hoje nós vemos tantas coisas, tantas querelas que não estão baseadas na palavra. Ensinamentos que não estão baseados na palavra. E aí eu ouço pastores dizendo: precisa ter uma reforma
agora uma reforma na igreja, que se diz protestante, que não protesta mais também, né? Então, eu não quero tratar desse assunto minuciosamente aqui, mas o que eu quero que você reflita nesse vídeo é a palavra. Foi a palavra que provocou, a ação da palavra de Deus que provocaram esses homens, que provocou esses homens ao retorno, à conversão e a anunciar a palavra. Anunciar para aqueles que antes não tinham tanto acesso. Facilitar o acesso à palavra. Nós precisamos voltar a isso. Hoje nós temos a palavra em várias maneiras, em vários dispositivos, em papel, em cores diferentes, em versões diferentes. Quando Lutero surgiu, ele foi abençoado pelo homem que criou a gráfica. Então a primeira impressão foi a Bíblia, e isso é maravilhoso demais, é uma providência divina naquele momento. Mas hoje você tem a palavra no seu aparelho de celular, no computador, você ouve no rádio, na televisão, você tem em papel, em várias versões, na linguagem de hoje, enfim, Bíblia para o médico, Bíblia para o enfermeiro, Bíblia para tantas coisas, Bíblia de estudos. Nós temos tantas coisas, tantos acessos. E nós temos tanto acesso e não entendemos ainda que precisamos voltar à palavra. Se esses homens, como Wycliffe, Hus, Savonarola, próprio Martinho Lutero, e depois outros que vieram, Calvino, John Knox, e tantos outros que vieram depois, se esses homens estivessem aqui, pudessem abrir uma janelinha e aparecer para nós aqui, eles diriam, voltem para a palavra. Eu tenho certeza que eles diriam isso. Voltem para a palavra pura e simples. Porque esses homens não tinham esse acesso. Não tinham em abundância como nós temos hoje. Mas revolucionaram o seu tempo. E a palavra, outro detalhe. Ao ler a Bíblia hoje, nós temos ela dividida em capítulos e versículos. Alguém fez isso em dado momento. Lá em 1200 alguém dividiu em capítulos. Em 1300 alguém dividiu em versículos. Mas não era assim. É um textão inteiro. Às vezes nós precisamos sentar e ler a Bíblia sem observar esses detalhes de capítulo e versículo. Leia todo o livro. Leia inteiro, como se não tivesse aquelas divisões. Talvez isso nos fortaleça um pouco mais e nos volte à originalidade, né? Então, é esta a mensagem. Os pré-reformadores foram importantes. E hoje nós falamos de John Wycliffe e John Hus. Mas a fundamentação de tudo, o fundamento de tudo isso é a palavra. Que nós possamos voltar à palavra para fazer a reforma que é necessário fazer em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente. Amém?